aqui, eu, Juanito, direto de terras inglesas, mais especificamente de Oxford. Estamos em Oxford, da cidade universitária da Inglaterra. E aí uma coisa legal que tem na cidade, quando a gente pensa em universidade, geralmente a gente tá pensando assim, tem uma cidade universitária, Um campus. Ponto específico da cidade onde tem um campus. Agora, aqui é diferente. A cidade inteira é universitária. A cidade inteira. E não é qualquer cidade. É aquela cidade toda de pedra que você viu que ela cresceu, sei lá, 300 anos atrás. Então, como se você estivesse andando em Harry Potter. E assim, tem uma carinha de coisa medieval, de coisa nova, com coisa velha. Sim. É muito bonitinha. Para você ter uma ideia, a faculdade de Oxford, ela foi fundada no ano de 1090 e pouco. Uau! É muito Uau. antiga. O Henrique VIII já flertava com Oxford. Tinha uma parada assim. E aí, em vez da gente ter uma faculdade, né, uma universidade centralizada, o que eles têm aqui são vários colleges. São mais de 30 colleges e acho que 3 instituições que vão formar o que é a Universidade de Oxford, e cada um tem autonomia, eles são quase instituições independentes. É só na hora de falar que vai, né, fazer uma inscrição para um curso é que as coisas são mais centralizadas, mas de verdade elas são bem independentes entre elas, e dá pra ver assim que cada uma tem seu prédio, cada uma tem sua história, cada uma surgiu num período um pouquinho diferente. É uma cidade linda. E a gente foi conhecer alguns desses lugares. Então a gente passou por alguns dos colleges. O que você achou de entrar ali naquele primeiro college? O primeiro college é uma construção muito bonita. É muito bonito o lugar. E dá uma invejinha. Porque o guia falou, o Albert Einstein estudou aqui. Você fala, caramba, uma universidade que tem mais de 1000 anos, Albert Einstein estudou lá. Então, assim, é um polo de conhecimento que é uma cidade inteira. E ela é repleta de conhecimento e cerveja. Porque são esses polos acadêmicos e pubs. Pubs por todos os lados, intercalando polo acadêmico, pub. Polo acadêmico, pub. Então, é assim que as grandes descobertas acontecem. Então, deu uma invejinha assim, minha juventude, né? Era pra isso que você estava olhando. O quê? Polo acadêmico, pub. Não necessariamente nessa ordem. Porque o que eu vi foi assim, um prédio lindo, como você falou, Sim. E de frente um pasto cheio de vaquinhas ali, de boinhas. Nossa, que invejinha que deu também. Se uma vaquinha dessa pastando em Oxford. Uma coisa mais rural. Achei muito fofo, muito bonitinho. Tem esse contraste, né? Realmente. Vaquinhas pastando, universidade. E pub. Eu até tava falando com o Beto, né, na próxima reencarnação. Vai que na próxima reencarnação vem em Oxford, né? O senhor principal lá de cima fala assim, você irá reencarnar em Oxford. Uau, nossa, que legal. Aí quando você abre o olho, né, reencarnado, você é uma vaca. Em Oxford, né, pastando. Ok, não é tão ruim assim. Nem sabendo qual pode ser o futuro dela. É verdade, tem essa questão. Então, nisso. Esse primeiro lugar já foi bem legal, a gente não pôde entrar no prédio, a gente só pode visitar a área externa, mas já dá, assim, uma sensação de, meu Deus, ali tem muita história, tanto que a universidade, se eu não me engano, ela começa como um lugar religioso, onde os monges iam lá para estudar, e depois isso foi ganhando dimensão. Outras e outras pessoas vieram, né, estudiosos de vários lugares vieram para se concentrar aqui em Oxford, e aí isso expandiu com o tempo e ela se tornou essa faculdade gigantesca e mega antiga. Se não me engano, eu não lembro se ela é a terceira, não é a segunda mais antiga, eu não sei se é a terceira ou quarta. Bom, mas na dúvida, tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Nem só de academia vive Oxford. Nem só de academia vive Oxford. Porque após passearmos matinalmente pela cidade universitária, após o almoço, nós pensamos em visitar os museus de Oxford. Tem museus lá muito interessantes. Antes de falar do museu, vamos falar daquele mercadinho cobertinho que a gente foi almoçar? A gente comeu, né? É verdade. Qual foi o nome dele? Eu acho que era Market Cover. Alguma coisa. Eu fui numa livraria de quadrinhos. Eu preciso mostrar isso pra vocês.
Ele tá aceleradíssimo. Hoje foi muito legal. Foi muito legal. A gente foi pro pub. Eu tô chegando do pub. Pode pegar chuva, pegar ônibus, pode 40 minutos andando, perdido em Oxford. Ai, que legal, eu estou perdido em Oxford. Imersão, perrengue. Uma viagem sem perrengue não é uma viagem. Mas ligou pros amigos brasileiros pra salvar. Desesperadamente. Tadinho. Eu vou morrer. Mas ó, talvez essa animação toda seja porque você acabou de voltar do pub? Também. Energia. Né? Estamos em uma jornada científica com o nosso público querido. Né? Qual será a próxima oportunidade? Você terá a oportunidade de estar no pub em Oxford com os 3 elementos, só na jornada científica. Né? Será que vai ter ano que vem? Será? Tomara. Vamos ver. Aqui, ó, unbox. Os 3 elementos nunca teve um box antes. Então, estamos inaugurando um box dos 3 elementos. Não que isso tenha tanta relevância ou importância para o objetivo do canal, mas um box dos 3 elementos. Não é uma propaganda, é você contando as coisas que você encontrou e comprou pela cidade. Exatamente. Então, assim, dando uns spoilers para vocês. Tem muito quadrinho que você não encontra no Brasil. Então, quando eu viajo pro exterior, eu fico desesperado, porque eu encontro muita coisa que não chegou no Brasil ainda. Uhum. Então, assim, o momento é agora. Se eu não comprar agora, eu vou ter que comprar uma compra internacional, que a taxa é caríssima. E, então, assim, eu tomei, como é que vocês dizem? Um banho de shopping. Adorei. E... O nome da livraria é Blackwell's Bookshop. Esse mesmo. Foi lá que eu comprei. E, por exemplo, eu quero futuramente fazer no Brasil um livro de ciências em quadrinho para alfabetizar adultos cientificamente. Quero explicar um método científico. Camila vai me ajudar, Emílio vai me ajudar, Pirula vai me ajudar. Eu estou muito perfeccionista e muito ambicioso nesse projeto. E é muito legal você ter referências. Então, tem esse sujeito aqui, o Daryl Cunningham. E ele tem contos científicos, né? Assim, grandes ciladas de pseudociências, né? Porque o pessoal fala que é ciência, mas não é. E também grandes descobertas, grandes jornadas descobertas e cientistas que fizeram grandes feitos, né? Então, 2 livros em quadrinhos sobre ciência e eu também psicologia de dinossauro, um pouco mais filosófico, um pouco mais terapêutico, 2 dinossauros conversando sobre existencialismo. Que bonitinho esse, pois é, antes que o meteoro chegue, né? Pois é. Ai, que coisinha fofa. Vira ali pro pessoal, ó. Ó que bonitinho, não tem no Brasil. Tá pegando bonitinho? Mas tem o Instagram, aqui, ó, do renomado best-sellers internacional Dinossauro Coach. É Couch a sua fala? Dinosaur Couch. Aqui é Dinosaur Couch. E eu gosto muito desse cara também, Chester Brown. Chester Brown, ele é um quadrinista canadense que eu curto muito. E eu vi esse livro ali, eu só vi o nome dele, eu peguei e tô arriscando. Você não sabe sobre o que é ainda. Mas eu gosto muito dele. Mas assim, fala sobre Jesus, fala sobre religião e prostituição. Ele é um cara cético, eu fiquei super curioso para saber do que se trata. Uau! E o nome do livro é Mary Wept Over the Feet of Jesus? O que é Wept? Depois a gente conversa, amor. Oi? Gente, eu posso mostrar isso nesse horário? Pode. Ok. Iremos perder seguidores? Não. E este foi um box dos livros de quadrinhos que eu comprei na livraria. E eu queria comprar muito mais coisa. Mas a minha carteira não deixava. Não. Realidade brasileira. Eu fiquei louca também na livraria. Só que daí eu comprei livros de criança para crianças. Então eu comprei livros os amiguinhos. Para os meus sobrinhos. Sobrinho, que fofo. Sobrinhos emprestados que a gente tem na vida. Okay. Comprei um livrinho que fala são 20 perguntas para você pensar com os seus filhos. Aí mostra assim vários desenhos de mulheres e assim, qual mulher você acha que roubou o banco? Pra gente pensar em considerar estereótipos, sabe? É a toda tatuada, é a senhorinha velhinha, é a mulher grávida, é a mulher preta. São só as perguntas, não tem ali uma resposta. Mas para trazer um debate sobre o assunto, né? A criança fala, acho que foi essa. Tá, por que você acha que foi essa? Tem um que assim, é um elefante chegando na praia com o seu baldinho, né, de praia, e aí ele tá triste. Por que o elefante está triste? Trabalha com uma coisa muito lúdica, né?
Pra criança interpretar aquilo também. Eu achei super legal, então isso eu tô levando pra minha querida Laurinha. Ok. Aí tem um de colorir, que eu tô levando um pro John e o outro pra Júlia. Uhum. E tem um de poesias do autor do Ursinho Pooh, que eu achei muito fofo. O autor do Ursinho Pooh. É muito fofinho. Adorei aquele livrinho. Ok. Aí comemos torta também, que é uma comida típica aqui da Inglaterra. Pelo menos eu comi uma torta de frango com cogumelos. Tá bem boa. Eu comi no outro dia, quando a gente foi no Bottle Market. Pois é. Eles gostam muito de tortas. Aí depois disso a gente foi pro museu. Fomos para o museu. Aí a gente foi expulso de novo. Levamos bronca. A gente foi expulso rapidinho. Eles Chamaram pediram nossa pra gente... atenção com a educação. Britânicos chamando a atenção é tão fofo, gente. O Brasil a gente está acostumado com barraco, né? O pessoal já chega já mais agressivo. É tão. A pessoa pede desculpa por estar chamando sua atenção. Eles estão muito sérios, mas falando, sir. Pois é. Miss. Não, a gente tinha agendado um passeio no Museu Pitt Rivers, que fica atrás do Museu de História Natural de Oxford. E a hora que a gente chegou, a gente já chegou chegando. 30 pessoas. Entrando ali no Museu de História Natural, isso causou um certo tumulto. Eles pediram pra gente se retirar até eles entenderem o que era o nosso grupo. Aí, a hora que eles entenderam que a gente tinha um horário agendado no Pitt Rivers, aí eles falaram, então tudo bem, então vão ver primeiro o Pitt Rivers, porque daí eles meio que, não é que não deixam mais ninguém entrar, mas eles não deixam entrar muita gente no momento que a gente estiver lá. O controle do número de pessoas do museu. Exato. Por uma questão assim de segurança mesmo, não só de segurança das peças, mas das pessoas, porque se fica muita gente, para poder sair num caso de emergência fica complicado. Então eles já dão os vários alertas de onde estão as saídas de incêndio, né, onde estão as saídas de segurança, e que até não é pra gente voltar pelo Museu de História Natural, que ali a porta fecha e a gente tem que ser direcionado para outra área. Era mais esse cuidado. E que depois que a gente fizesse a visita no Pitt Rivers, a gente podia visitar o Museu de História Natural sem problema. Pirulinha, diga. Você não foi o primeiro a participar de um debate criacionismo e evolução. Eu não sei se esse aqui durou 11 horas. Deve ter durado o dia inteiro. Deve ser bem mais. Talvez até mais do que um dia. Bem mais de um dia, provavelmente. Mas... Aqui está marcado 30 de junho de 1860, mas acho que foi mais. E você estava me explicando agora, enquanto a câmera não estava ligada, foi um debate criacionismo versus evolucionistas, eram criacionistas versus evolucionistas, mas tem os nomes aqui talvez interessantes, né? Não, bem interessantes, porque foi simplesmente Thomas Huxley, né, que era o Bulldog de Darwin, né, que era um amigo dele, inclusive, né, ele debatendo as ideias do Charles. Em 1860 o Charles ainda estava vivo, né, e debate com o Samuel Wilberforce, que era, no caso, o representante aí dos que estavam questionando a teoria evolutiva. E aí é interessante porque ficou famosa uma frase nesse debate aqui, que não foi só entre os dois. Esses dois foram os principais debatedores, né? Então, o Vilela não foi o primeiro a fazer circo, né? A fazer esse debate. A monetizar. Não. E aí encher de gente no debate, né? Colocar um monte de galera. Mas esses dois foram os que mais chamaram a atenção no debate e ficou famosa a frase do Thomas Huxley, né? Na verdade, foi a pergunta do Wilberforce que fez para ele, perguntando assim, então você não se importa? Você acha bom você ser filho, neto de um macaco? E aí o Thomas Huxley fala assim, olha, eu me orgulho mais de ser filho, neto de um macaco do que eu seria de ser teu filho. Leve, né? De ser teu filho porque você nega a verdade. Então eu não queria ser descendente de alguém que nega a verdade. Cara... Imagina, né? Então lacração também existe desde 1860, tá vendo? E o que é legal a gente falar para quem tá assistindo a gente é que esse monumento aqui tá em frente à entrada do Museu de História Natural, que tá aqui atrás, que é o Museu de História Natural em Oxford, que a gente vai visitar agora. E o legal que eu gostei desse monumento é que ele tem várias formas de vida aqui. Então ele tem cactos aqui tem folhas largas, parece aqui parece um antúrio, alguma coisa assim. Aqui tem aves, aqui atrás tem uma iguana, né? Dá a volta aí o Juscelino. Ali tem um peixe também. É bem legal. E aí, o Juscelino, depois você só mostra aqui, que aqui tá escrito, de 1860 a 2010. Então eu acho que o debate durou mais que 12 horas. Esse Pitt Rivers é museu de antropologia? É meio que... a ideia é trazer tudo possível que foi feito por mãozinhas humanas. Eu gostei muito dele. Ele é um 2 em 1.
eles são colados. Então tem um museu de história natural e tem exatamente anexado, você não precisa sair de um para entrar no outro, você só atravessa esse museu, que ele trabalha muito com civilizações. Você vê coisas de vários países, várias culturas diferentes, seja armamentos, seja máscaras de celebração. Então eles pegaram um pouco de cada cultura e levaram para lá. Então se você gosta de civilizações, tanto atuais quanto antigas, ele traz bastante conteúdo sobre esse tema e vale muito a pena também visitar. Gente, Oxford, além das faculdades, além da Universidade de Oxford, também tem museus incríveis. A gente chegou num dos museus que eu estava mais ansioso para ver, que é o Museu Pitt Rivers de Antropologia. Aqui a gente vai sair um pouquinho de outros bichos e vamos focar principalmente na produção cultural de nós como bichos. Então a gente, como outros animais, produz cultura, e aqui a gente vai ver cultura do mundo inteiro em um espaço que é muito pequenininho, parece até apertado de tanta coisa que tem. E é incrível, é emocionante estar aqui para ver um pouquinho da história do que é o ser humano e o que o ser humano é capaz de fazer. Não, e o jeito que está organizado, não está organizado por localização, mas está organizado por tipo de objeto. Então, tem uma parte que é só de máscaras. Aí eles vão separar por período, por região. É legal ficar lendo ali as descrições, porque você aprende muito já nas descrições. Uhum. Pois bem, nós temos máscaras orientais. Eu não sei a extensão dessa parede, eu não sei se todas são do Japão, mas onde eu estou é do Japão. Os japoneses, eles têm muitas superstições, é um povo extremamente folclórico, e o shintoísmo é uma fé muito antiga e que eles adoram trabalhar com demônios. Não que eles adoram trabalhar, mas os demônios foram criados quando o deus Azanani estava se banhando no lago, e várias outras criaturas surgiram deste momento, e os yokais surgiram. Eu quero falar dos yokais com vocês. Yokais são criaturas míticas do folclore japonês. Tudo pode ser yokai, desde que seja uma criatura mística, ou mítica, ou sobrenatural. Por exemplo, se eu for fazer uma analogia à nossa cultura, mula sem cabeça, chupacabra, saci-pererê, tudo isso seria yokai, assombração, lobisomem. Yokais são aqueles seres mágicos que habitam o nosso mundo. Mas os yokais, eles podem ser qualquer coisa, podem ser vivos, podem estar mortos. Eles podem ser plantas, podem ser objetos, podem ser monstros, podem ser fadas. Tudo isso é yokai. E eles eram muito representados em máscaras. Alguns yokais poderiam proteger, outros poderiam atacar. Yokais não necessariamente são demônios devoradores de seres humanos. Você tem muitos yokais que são bons, eles apenas vivem junto com a gente, seres mágicos que vivem com a gente. Então você tem pokémons sobrenaturais, acho que essa é a melhor definição de yokai. Ele já tinha essa tradição de pokémon muito antes, porque existe uma cultura muito rica desses seres mágicos. Você tem centenas de yokais. Existe uma enciclopédia no Japão ilustrada sobre yokais e tem mais de 500. Cada região vai ter o seu monstro folclórico. Seja ele que rouba o seu chinelo, você tem o cara-casa, tem o yokai que rouba as suas coisas de casa, né? Cadê meu guarda-chuva? Oi? O saci. Exatamente, uma ótima analogia. O saci-pererê também, que prega peças. Quem já viu Demon Slayer, o anime, você tem os Onis. Onis são os monstros que eles lutam, é uma categoria de yokais. Só que esses yokais são demônios e devoradores de pessoas. Então, assim, não queira topar com Oni. Esses aqui de baixo são Onis. Eles são conhecidos pelos seus chifres e caras de demônio. Então, Onis, eles realmente são os yokais mais assustadores que você tem. E o Yu Hakusho, você tinha também muita representação do yokai, que é o submundo, né? Só tinha monstro feioso, que são os yokais. Mas no Yu Hakusho, todos eles eram malignos. Como eu disse, não necessariamente. E você tinha um que não está aqui, que no Demon Slayer você tem aquela máscara vermelha nariguda. Quem já viu máscaras narigudas japonesas é um yokai também. Tengu, exatamente. Ele é super travesso, vive nas montanhas, nos Alpes japoneses, e eles pregam peças em pessoas arrogantes. Olha que interessante. Ou você é um samurai que se acha um ótimo lutador, você é um imperador que se acha muito, o Tengu vai pregar peça em você. Então, gente, esse é o universo dos yokais. É um universo muito rico, com várias criaturas mágicas, e muitas são representadas em rituais e festividades do Japão antigo. Então, deslumbre-se com os yokais, com folclore
japonês. Tinha uma parte de cerâmica. A gente está aqui no Pitt Rivers Museum e eu queria mostrar uma coisa que é esse tipo de cerâmica feito pelos povos da América do Norte. E uma coisa interessante é que, primeiro, as mulheres eram responsáveis por fazer esse tipo de cerâmica. Segundo, que para que isso fosse feito, em vez de usar aquela roda de cerâmica onde a argila é moldada, o que eles faziam era ter um molde já com o formato do pote, onde a argila era colocada, dando a forminha bonitinha, e depois eles removiam desse molde para depois a decoração ser feita à mão livre. Uma parte de armas. Cara, é muito legal esse pedaço das armas aqui, porque a gente vai vendo, por mais cruel que seja, como a gente matava os nossos amiguinhos e como essa técnica era parecida, independente do lugar do mundo. O que muda é um pouquinho de estética, é mais como as coisas são e o material de como as coisas são feitas. Então, a partir daqui agora, daqui até aquele próximo lá que a gente vai mostrando para vocês, o que a gente tem aqui são meio que massas e tacapes. Então nada mais é do que um pedaço de madeira, um pedaço de metal com uma bola na ponta que vai estar mais concentrado o peso ali na frente para você bater no outro amiguinho. E aí a gente passa aqui, então, por exemplo, a gente tem de alguns povos africanos que você vai ter uma decoração, e isso é uma coisa muito interessante, que a gente sempre decorou as coisas, né? A gente gosta de deixar bonitinho de alguma maneira um instrumento que só serve para você bater no outro, né? E aí aqui na frente a gente tem um outro conjunto todo decorado, você tem todo um trabalho de marcenaria, ainda aqui do continente africano, de diferentes lugares do continente africano. Ali em cima a gente vê muito uso de pedra, então você tem uma estrutura de madeira embaixo e as pontas de pedra. E uma coisa interessante que a gente tem é que nesse momento da história do continente africano, você não tem uma forja, você não tem uma capacidade de forjar coisas em metal tão complexas e em grande quantidade. Quando a gente vem mais para a Europa, e passa um tempo também, tá? A gente chega numa parte mais metalizada das mesmas armas, do mesmo porrete, do mesmo pedaço de coisa com uma bolona na ponta para machucar o amiguinho. E aí aqui você tem umas coisas mais decoradas também, e aqui a gente tem uma massa bem clássica, só que essa aqui é indiana, né? Essa parte a gente está na Indiana, não está na Europa, mas essa parte aqui indiana, uma massa bem clássica. Então, nada mais é do que uma forma de bater mais forte em quem você quiser bater. Pode ser o inimigo, pode ser um bicho, pode ser o que você quiser encontrar. A gente acabou de falar das massas ali atrás para falar de porretes que a gente colocava um grande peso na ponta para machucar o amiguinho. Mas tem uma coisa que o ser humano também é um pouquinho covarde. A gente gosta de bater no amiguinho à distância. Então aqui a gente tem um monte de maneiras de fazer isso, né? De fazer isso com eficiência. Tem arcos e flechas, tem uma besta que a gente pode mostrar até depois ali, mas tem uma coisa que é muito comum em vários povos durante a humanidade, que é a maneira como Davi matou Golias, que é com a pedrada. Só que a pedrada é um problema, porque a pedrada é limitada pela força que o seu braço consegue fazer. Então, a melhor maneira de você dar uma pedrada em alguém é se você gerar aceleração com essa pedra, você está colocando energia nela. E a hora que você libera ela, ela vai sair com energia cinética, com muito mais velocidade, vai causar um dano muito maior. Para isso, a humanidade desenvolveu esses instrumentos aqui, ó. Esses instrumentos aqui são chamados de fundas, então se vocês perceberem, você tem uma corda e na ponta você tem uma casinha onde você colocava essas pedras que estão aqui e você girava e você libera uma das pontas, você tem que ter esse controle, você solta uma das cordas, a funda vai se abrir e aquela pedra vai na direção que você soltou com uma velocidade muito grande e com uma capacidade muito maior de causar um dano naquilo que você quer causar dano. Vários tipos de armas, das mais simples às mais elaboradas. Máscaras do shintoísmo, de celebrações japonesas com os yukais, tinha também tabuleta de argila dos sumérios,
tinha sarcófagos de múmias. Gente, vocês já ouviram falar de laca? E não é o chocolate. Me falaram aqui, na minha cidade isso é chocolate, mas aqui no caso não é. Laca é uma resina produzida por um inseto. E aí tem alguns insetos que são produtores de laca. Eu vou falar de um tipo específico que é feito por um hemíptera, chamado Querria laca. E aí o que a gente pode ver aqui é um gravetinho com essa resina depositada ao longo do gravetinho e umas plaquinhas, né, de tintura de laca. E para que a gente usa isso? Geralmente é para resinar mesmo as coisas, para impermeabilizar coisas, mas antigamente também se usava para cosméticos, servia para produtos para pele. E a tintura de laca também pode ser usada para colorir lã ou seda. Aí isso virou uma commodity na época lá das Índias comerciais, e isso era muito vendido, era uma coisa muito apreciada para realmente fazer cosmético e servir como impermeabilizante. Desde antigo. Você viu uma parte de equipamentos cirúrgicos? Equipamento cirúrgico? Tinha uma parte, uma bancada assim que era só de equipamentos cirúrgicos. Ah, não vi essa parte. Sabe? Uns alicates, umas coisas Nossa, assim. filme de terror total, né? Tinha uma parte que era meio filme de terror. Então, o mais próximo fica, assim, mais moderno mais perto de filme de terror, vou dizer. Mas tinha umas outras coisas que não eram tão assustadoras. Eu gostei muito do Museu de História Natural. Você gostou? Mas deixa eu falar uma última coisa do diga. Pitt Rivers. Sim. Tinha um totem gigantesco, Verdade. gigantesco, lindo. Gigante mesmo. Você sabe por que era aquilo? Não. Camila, Oi. quando você quer fazer alguma coisa burocrática, você quer pegar um terreno, você quer comprar alguma coisa, você vai num cartório e você faz um documento que comprova que aquele terreno é seu, ou que você tem um herdeiro. Eu quero deixar um terreno para alguém, tenho uma série de documentos. Quando uma pessoa nasce, Ela tem uma certidão que vai pegar e vai explicar que ela é minha filha. qual que é a origem, Qual que é a origem, vai explicar tudo. quem é o pai, quem são os avós, tem tudo documentado Tem tudo lá na nossa certidão de nascimento. Exato, e diferentes povos faziam diferentes certidões de nascimento, né? E a gente está na frente de uma certidão que não é de nascimento especificamente, mas talvez até a gente possa falar que é uma certidão de nascimento, que é o quê? É um totem para mostrar a adoção de uma jovem por um chefe, o Anetlas, eu acho, lá no Canadá, das Ilhas Rainha Charlotte. Assim, que não deveria ter esse nome, que ganhou esse nome depois, mas das Ilhas Rainha Charlotte. Então o que a gente está vendo ali, querida, é um grande documento de adoção. Exato. E aí eles fazem uma cerimônia chamada potlatch para toda a comunidade ver como que os ancestrais, né, como que isso é recebido pelas pessoas e pelos ancestrais daquela região. E também tem uma questão de aceitação, né? As pessoas que estão participando daquela cerimônia, elas meio que também estão declarando através de presentes, e esse é um dos presentes, que aquela relação que está se construindo, nesse caso uma relação de adoção, é uma relação reconhecida pelas outras pessoas que estão ali. Que né? sim, que aquela pessoa agora faz parte daquela família. Isso, que ela é filha realmente do chefe, né? Ela não é esse documento que mostra. O problema é como que você leva isso para a escola depois, né? Fala assim, esse aqui é meu filho, você leva o totem inteiro. Não, todo mundo é testemunha, então... É verdade, não precisa levar. Não precisa. E olha o tamanho disso. É muito grande. E ficava na frente, né? Isso, na frente da casa. Isso ficava na frente da casa, né? Ficava exposto à população também, né? Exato. E aí o que é legal que você estava me contando é que cada andarzinho desse, cada pedacinho desse representa alguma coisa, né? Representa, se a gente for olhar de cima para baixo, a gente vê primeiro 3 figuras sentadas, ou vigias, né? Um urso comendo um sapo. Que é o urso que você vê os 2 olhões ali em cima e tem um sapinho na boca dele ali, né? Com um filhote de urso entre as pernas. Um urso segurando um humano com 2 filhotes de urso aos seus pés. Que aí já é ali no meio, né? Que você vai ter aquela pessoa que parece o Pirula ali, ó, monocelha. Emílio. Tá ali, ó? Não. Tá ali no meio com os 2 ursinhos nos pés. Um corvo. Que tá mais ali embaixo. Com o humano entre as asas. Que o humano já tá lá embaixo, lá no chão.
E é isso. Então é muito legal você ver que isso, na verdade, era um grande documento de adoção que foi feito e que trazido para cá, né? Foi enviado para cá de trem e de navio e que chegou aqui ao museu. Sabe quanto custa fazer um negócio desse aí? Na época, $36. É barato. Dá para levar para casa. Será que custa 36 até hoje? Acho que não, né? não. Deve custar umas 36 libras, talvez. Mas é isso que dá pra ver no Pitt Rivers Museum. Excelente, querida. Muito bom. É isso. Acho que do Pitt Rivers a gente fez um apanhadão. E aí agora, com autorização, voltamos para o Museu de História Natural. Ele tem já uma arquitetura muito bonita. Assim como o Museu de História Natural de Londres tinha uma arquitetura maravilhosa, né? Aquela ossada de baleia pendurada no teto, combinando com o fundo arquitetônico, fica um efeito surreal. Parece que ela está navegando naquela arquitetura. E o de Oxford, apesar de ser um museu menor, ele tem um charme muito bonito também. Ele tem, eu acho que uma coisa bem legal do curador, né, que pensou, os curadores, ou o curador que pensou na apresentação das peças ali, é que ela é bem didática. Sim. No Museu de História Natural de Londres, a gente não viu isso tão claro, sabe? Era mais assim, ó, tá aqui, e tá aqui, e tá aqui. Esse ele ensina mais. Esse ele vai explicando, então ele vai agrupando as coisas de uma forma que fica fácil para você entender. Ah, e na parte de insetos, quando o bichinho é muito pequenininho, e geralmente tem uns bem pequenininhos, eles têm uma versão em plástico muito realista para você ver com um pouco mais de detalhes o geralzão daquele bicho. E ainda tem até umas fotos mostrando fases, sabe, de desenvolvimento. Aí ele vai falar, olha, aqui uma coisa legal é ver, sei lá, camuflagem, mimetismo. Aí tem exemplos, tem um textinho falando. Na parte das vespas. Agora a gente está na coleção de insetos do museu. E uma coisa que eu gostei, eu já dei uma olhada geral, uma coisa que eu gostei bastante é que ela é super didática. Ela é mais para explicar, assim, o geralzão de insetos. A gente está meio que começando do final, de trás para frente, mas aqui o que eles estão mostrando são os ninhos de vespa. Desde vespas que são parasitas, que elas vão colocar seus ovinhos em outros organismos, até passando por umas vespas que fazem seus ninhos mais simplesinhos e as vespas que são sociais de verdade, né? Aqui são vespas ainda não sociais e aqui são vespas sociais, que daí já vivem em grupinhos, então dá para ver que o ninho ele é para ser colocado os ovinhos, onde as larvas vão se desenvolver, e ali sempre com um cuidado dos indivíduos adultos. Quando a vespa não é social, ela só coloca o ovinho, fecha a celinha, aí ó, vai embora, a mamãe fala, se vira aí galera, deixei comida na geladeira. E é bem legal essa parte. Aqui é outro tipo de nidificação. Acho que isso aqui já é mais para abelha. E uma coisa legal de ver no corpinho de vespa e abelha é que a abelha costuma não ter o corpinho com cintura, sabe? Então você vai olhar, elas parecem mais gorduchinhas mesmo. A divisão de cabeça, tórax e abdômen não é tão evidente quanto se você olha numa vespa, que tem uma cinturinha bem marcadinha. Olha aquela ali, cabeça, tórax e abdômen. Lembrando que inseto, as perninhas sempre saem do tórax. Aqui é só para mostrar, né, como que seriam as diferentes larvas em Hymenoptera, na ordem Hymenoptera, onde tem as vespas, as formigas e as abelhas. Aqui é a parte que eu amo. Aqui é a parte de borboletas. É bem legal ver que eles estão mostrando como que são as borboletas de cada região do mundo. Então ali, ó, borboletas da região neotropical, borboletas da região afrotropical. Aqui eles quiseram mostrar um pouco do que são as formas de camuflagem e mimetismo. Olha essa espécie aqui, que o adulto, a borboleta adulta, imita folhas de plantas. Né? Tem outras aqui que ele está mostrando, eu acho que é mais para frente, a gente vai ver isso em outra parte. Vai falar mais dos anéis miméticos, de como que elas vão ficando cada vez mais parecidas para mostrar para o predador que elas são impalatáveis.
Aqui ainda a gente está vendo borboleta, a ordem Lepidoptera, e o que eles estão mostrando assim é a diversidade de borboletas que existe. Aqui está mostrando os diferentes tipos de lagartas. Olha, tem umas pequenininhas, umas maiores, olha o tamanho daquela ali, ó. Gigante. Umas mais peludinhas, umas menos peludinhas. Lembrando que as peludinhas a gente sempre desconfia delas, porque provavelmente esses são cerdas com veneno. E aí pode dar uma lesão na nossa pele. Aqui, não sei, vocês lembram que borboleta, ela tem um ciclo que começa no ovo, vira uma lagarta, depois ela forma um casulo, e depois do casulo sai o adulto que consegue voar. Isso aqui são diferentes casulos de borboletas. Aqui mostrando elas como se elas estivessem em ambiente natural, tá bom, eu sei que a plantinha ali é de plástico, é de mentira, mas é só para você ter uma ideia de que, em geral, as lagartinhas comem folhas, coisas em decomposição, matéria orgânica vegetal em decomposição, e os adultos, as borboletas adultas, elas vão preferir beber néctar. Tanto que o aparelho bucal é diferente. Olha só, o bicho muda tanto que na sua fase jovenzinho, como lagarta, o aparelho bucal é mastigador. E depois, quando vira um adulto, o aparelho bucal é sugador. É um canudinho para ir lá beber o mé. Essa aqui é uma outra ordem, Trichoptera. É bem legal porque são insetos que o desenvolvimento se dá perto ou na água, os ovos são colocados lá, e depois as lagartinhas são meio entulheiras, olha só, elas ficam, as lagartinhas e os indivíduos em geral, eles vão juntando gravetinhos e pedrinhas e o que eles acham por aí para fazer uma proteçãozinha. Aqui é uma parte já mostrando a ordem Diptera, que é de moscas e mosquitos. Aqui para mostrar a diversidade desses bichos. Eu gosto que, como na coleção os bichos são bem pequenininhos, sempre tem um esquema, uma versão gigantesca para a gente poder ver detalhes. Uma mosca, e aqui, né, o que mostrou antes era um mosquito. Esse aqui a gente começa do começo. Vamos olhar primeiro esse daqui, que é a ordem dos besouros, Coleóptera. Aí dá para ver assim os diferentes. Aqui é a mesma coisa, eles são holometábulos, eles passam por várias fases de desenvolvimento, desde ovo, larva, pupa e o adulto. Então aqui são várias formas de larvas de besouro. Nas lepidópteras, lá nas borboletas, às vezes a gente vê que as lagartas têm uns pezinhos que parecem umas borrachinhas, que a gente fala que são os falsos pés. Os besouros não têm isso, então é fácil ver qual que é a larva de besouro e qual que é a larva de borboleta. Eles têm as perninhas verdadeiras, são 3 pares. Nas borboletas, aí você vai ver os pezinhos de borrachinha ali para trás, que são falsos pés pseudópodes. Mas aqui mostrando, né, uma diversidade de besouros e uma coisa bem legal também, divisão cabeça, tórax e abdômen. A asa do besouro, a que cobre o corpinho, que é essa asa mais cascuda deles, é chamada élitro. Ela não serve para voar, ela serve bem para proteger. Por baixo dessa asa sai a asinha membranosa, que é essa que ele usa para voar mesmo. Por isso que às vezes ele fica meio desajeitadão, porque o élitro às vezes dá uma atrapalhada, mas é a membranosa que faz o voo e o élitro ele tem que abrir, quase como se fosse como que chama, aqueles transformers mesmo, para, né, sair as partes mais funcionais. Quando eles fecham o élitro, eles podem usar as perninhas para ajudar a fechar a asa membranosa. Aqui são outros grupos, Neuróptera, é um grupo bem bonitinho. Tá vendo? Aqui os espécimes, né, a amostra. Aqui são os Tisanópteras. São todas ordens de insetos. Essa parece mais uma... Essa daqui é outra ordem bem legal, de hemípteras. E hemíptera, antes a gente deixava só os percevejos. E tinha uma outra ordem chamada Homóptera. Só que eles resolveram colocar os Homópteras junto com os hemípteras. Homóptera é o grupinho das cigarras. E os hemípteras são os tradicionais percevejos. Aí percevejo,
ele tem um aparelho bucal sugador, ele também tem canudinho. Se você olhar aqui no de plástico, dá para ver que a boquinha é um canudinho. Ele pode sugar tanto plantas, né? Tem espécies que são de plantas, tem espécies que são que sugam outros insetos e tem umas espécies que sugam a gente também. Eu acho que toda a apresentação é para ser didático. Aí, assim, se a gente for comparar com o Museu de História Natural de Nova York, é para ser um show. Não é exatamente didático, é um show, sabe? É um espetáculo. O Museu de História Natural de Londres tá aqui, é isso que a gente tem. Eu lembro quando eu vi, tem uma reprodução de um dodô, né? Também nesse, de Oxford. Mas o legal do de Oxford é que tem um dodô e do lado mostra as imagens que foram feitas com o passado da humanidade de dodôs, né? Os registros ilustrativos dos dodôs explicando, né? Olha, esse aqui é o registro mais fiel que nós temos, porque é um cara que dizem que chegou a ver um dodô, esse aqui foi um relato, mas assim, ele vai mostrando os relatos ilustrativos que tem de dodô, explicando cada um, e aí vem a réplica do dodô, mas deixando claro que não se tem uma certeza realmente como ele era. Isso é bem legal. E hoje, assim, teve uma outra coisa legal que nesses museus, até o guia pegou e colocou o microfoninho dele no pirula, porque a gente tem um radinho que a gente consegue ficar ouvindo o guia, mesmo que a gente fique um pouco longe, às vezes não dá para você escutar diretamente o guia, você usa o radinho, né? E aí o pirula foi e fez o show dele. Foi muito bonito, foi também super didático. E o Emílio fez a partezinha dele lá no andar das armas, que ele foi dando uma voltinha e contando de cada uma. Teve uma hora que ele estava dando uma aula sobre arco. Ok. Você assistiu a aulinha de arco do Emi? Não assisti a aulinha de arco do Emi. Mas ele te puxou uma hora pra lá. Puxou. Que ele tava falando de uma Lugger. A Lugger, vi a história da Lugger, que era uma arma super disputada. Na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, que era limitada, e só tinha algumas, e eles ficavam procurando nos corpos se essas pessoas tinham a Lugger. Essa é a parte mais terrível, né? Mas faz parte. Eu não tenho conhecimento nenhum de armas. Não, tem uma parte bem legal de ornamentos que a gente viu, né? Tinha até que você olhava de longe e você falava, meu Deus, que lindo, parece uma borboleta. E você chega perto, as asas da borboleta eram feitas com penas de ave. O que seria assim, que você olha de longe e fala, a cabeça da borboleta era uma cabeça de macaco. Ok. Meio mórbido, né? Mas assim... Era um colar? Uma cabeça de macaco? Vinha a cabeça de macaco aqui e essa outra parte cobria o tórax. Eu achei que pendurar a melancia já era suficiente para alguém que queria aparecer. Mas faz parte da cultura ali, a gente tem que, né, contextualizar que para aquela cultura era algo interessante, não sei se era para... Se você olhar, é bonito. É que a hora que a gente entende que a cabeça do... Só, imagina, tem pena de ave, é que a gente tá... E é muito cultural também, né? O Museu de Antropologia, que era do lado, tinha muita ossada representando máscaras e coisas de rituais, instrumentos ritualísticos. E nesse museu, como eu entendo muito de civilizações, gosto de estudar muito mitologia, então eu peguei o guia, cedeu o microfone para mim, e eu fui o guia do Museu de Antropologia, exatamente. Ok, today. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Carlo Roy. Carlos Ruas ali falando sobre as civilizações. Eu vi as máscaras dos japoneses yukais, comecei a falar dos yukais. Eu vi os vasos canópicos egípcios, comecei a falar de mumificação. Egípcios, ok, eu virei. A irmã Priscila apontou para mim aqui figuras egípcias. Tratamento dos mortos. Onde estão os vasos canópicos? Os vasos canópicos eram onde colocava seus órgãos separados. O processo da mumificação, eles exumam alguns órgãos seus para você mumificar bem direitinho, você se preservar bem seu corpo. Então você tem os vasos canópicos, cada um com o rosto de um animal. E no processo de mumificação também você tinha vários rituais. O ritual de você abrir a sua boca, por exemplo, para você poder falar no mundo espiritual. Para falar no mundo espiritual, você tem que passar pelo ritual dos sacerdotes, que eles detinham o poder de abrir a sua boca no mundo virtual. Era um ritual e esse ritual se encontra no Livro dos Mortos, o que você tem que dizer, como você tem que fazer. Então não era barato você virar uma múmia, né? Você tinha problema de pagar boleto até na morte.
porque virar uma múmia não era barato. Você tinha que pagar os sacerdotes para durante semanas, eles fazerem rituais com o seu corpo, para você ter uma boa passagem para o outro lado e ter um bom corpo preservado para poder ostentar um corpo preservado do outro lado. Apesar de tudo que eu falei, não ter muitas analogias aqui sobre isso. Exceto o nosso lar, né? Nosso lar, ele exalta o trabalho até após a morte. No nosso lar você morre e começa do zero, né? Por aí foi. Eu vi Krishna, Shiva e Brahma no hinduísmo, comecei a falar sobre eles, né? da criação, da manutenção e da destruição, por aí foi. E que pena, meus caros, porque se você queria Carlos Ruas sendo seu guia em um museu sobre mitologia, se você queria Pirula como guia em um museu de biologia, se você queria Mila, se você queria o Emílio como guias oficiais de um museu de biologia, um museu de história natural, é o que a gente está fazendo na jornada científica. Está sendo muito legal. Nosso público gostou bastante dessa experiência. Sim. Da gente estar com eles, mostrando, falando. Porque se você vê um fóssil, o museu tem tanta coisa que você passa, um fóssil, e você segue andando. Aí chega o Pirula e fala, não, volta aqui, gente. Não é qualquer fóssil. Esse aqui é o fóssil, porque fulano ciclano, em 1800, foi o primeiro fóssil encontrado do dinossauro da espécie tal. Aí você, uau, aquele fóssil ganha uma outra... como é que fala? Dimensão, obrigado. Uma nova camada. Exatamente, no seu imaginário. Então é uma experiência imersiva muito legal e que está sendo a jornada científica que eu estou adorando fazer essa experiência, que veio muitas outras, fique de olho. Que veio muitas outras. O bom de tudo sim. é que isso não é só para quem veio com a gente. E tomamos um pint. Olha só, olha essa imersão. Não só de uma forma formal em um museu, mas também de uma forma informal, né? Vamos ali tomar uma cerveja em Oxford também. Gente, para a trocarmos gente foi ideias. num pub que fica na frente do famoso pub que a gente queria tanto ir, onde o Tolkien ia colher os... Fazia suas anotações, né? O Senhor dos Anéis, muitas passagens com certeza nasceram naquele pub. Aquele pub tava fechado, em reforma, dava até... A gente ficou no pub vizinho. A gente ficou do outro lado da rua, numa viela, que a gente ficou num pubzinho, também super charmoso, super gostoso, uma cerveja deliciosa. Nossa, eu tomei uma com mirtilo, uma cerveja de coloração vermelha. Era tipo uma cerveja com frutas vermelhas, sabe? Gostei muito. A que eu pedi, eu não sei o nome, porque eu falei pro moço assim, qual é a que você gosta? Ele falou, essa aqui, já serviu, pronto. Toma. Eu falei, mas eu ia perguntar do que era, o que tinha, antes dele servir. O homem já foi servindo. Aí eu falei, bom, só me resta agora pagar e tomar, né? Era muito boa. Agora não sei como indicá-la. Mas... é isso que a gente fez hoje, né, Juanito? Foi um dia muito produtivo, foi um dia muito legal. Foi um dia muito gostoso. Gostei muito. Então, assim, para quem não tá aqui pertinho da gente, a gente tá fazendo um montão de conteúdo, colocando em todas as nossas redes. Para vocês conhecerem também todo esse processo, né? Para vocês participarem desse processo. Exatamente. Foi bom, né? Foi bom, está sendo muito bom. Isso foi só um dia. Amanhã, Liverpool. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you. Vamos conhecer os Beatles, né? Um dos motivos a gente está lá. A terrinha, né? Dos Beatles. A gente conta. Pode ficar tranquilo, que a gente conta. Até o próximo vídeo. Continue acompanhando essa nossa jornada com a gente. Valeu, gente. Estamos aqui, Carlos Ruas, para fazer mais um convite. Um convite? Convite para as pessoas nos acompanharem, Camilinha. É convite? É convite, claro que é. Uma oferta irrecusável. Oferta para uma jornada irrecusável. Que até então estávamos sem VIT. Estávamos sem VIT. Agora estamos com VIT. E aí quando você faz aquele prato é o sous-vite. É o sous-vite. É o sous-vite aquele prato. Mas não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar. Porque em outubro nós vamos para o Egito. Mais uma vez. Não era ceviche. Não, é que tem o sous vide, que é um jeito de cozinhar a carne. É pra ser uma chamada rápida. Vocês estão no sous vide da ceviche do... Tá bom, então vamos lá. Então corta esse pedaço. Vai. Vamos convidar quem tá assistindo a participar com a gente da próxima jornada, Pirulinha. Eu já entendi. Vai ser uma jornada. Vai ser uma jornada com os 3 elementos, Camila. Pra onde nós vamos?
Nós vamos pro Egito e pra Jordânia. Bom, excelente. Ano passado nós fomos para a Inglaterra numa jornada científica, e agora será uma jornada não só científica, como histórica. Pra Inglaterra teve história também. Teve mas história foi também. um pouquinho mais focada em ciência, Mas e agora vai inverter no um pouco. berço da história da humanidade está o Egito. Perfeito. Nossa. E a gente vai fazer uma viagem muito legal, porque ela não vai ser restrita a poucos lugares. Não é só pirâmide. Não é só pirâmide, não é só o Cairo, que é uma cidade incrível, mas não é só pro Cairo que nós vamos. Tem muito mais do que isso. A gente vai pro Levantro também. Isso, também. A gente isso. também vai pro Levante. Você pode ir acompanhar piadas como essa, ao vivo, viajando com a gente, com os 3 elementos. Porque a gente chega no Cairo e nós vamos fazer depois do Cairo, a gente vai até as pirâmides e vamos fazer um cruzeiro pelo Nilo, parando pelos principais templos, tem muitos templos no Egito, nós escolhemos alguns. Então a gente vai desses pelo Rio templos. Nilo e vai parando nos lugares principais, nas cidades mais famosas, nos templos mais famosos, e vendo um por um. Num navio de cruzeiro, é um cruzeiro pelo Nilo. Entra no barquinho, desce, sobe. Então, Sobe, desce, vai pelo Rio. É porque ele cruza o Nilo. Ele Por isso cruza, que chama por isso cruzeiro. É um cruzeiro. É um que- cruzeiro, Olha aí. que exatamente. cruza o Nilo. Mas não basta a gente ir pro Egito, nós também vamos pra Jordânia. E a gente vai pra um dos lugares que eu sempre quis conhecer, por causa do Indiana Jones. Indiana Jones me ensinou isso. A cidade cravada nas pedras. Nós vamos a Petra, na cidade cravada nas pedras. Não é só isso, tem todo um roteiro que você pode conferir aqui embaixo no link da nossa parceira, a Inclusive Travel, para ver as condições de pagamento, ver os lugares que a gente vai ficar. Cara, tem um hotel que a gente vai ficar que é o último. Que é vocês estão me falando desse incredible. hotel. É incrível. Eu ainda não vi foto. Vale muito a pena, eu vou te mostrar as fotos depois. Então me mostra Mas as fotos. a gente vê ali e clica aqui porque todas as coisas estão na descrição da viagem. Eu nunca achei que eu iria pra Petra. Também não. É um lugar que, Também tipo, não. sempre achei interessantíssimo, sempre quis conhecer, mas nunca achei que ia caber em algum momento eu ter a chance de ir pra lá, porque a gente sempre tem outras prioridades, né? Então, se for pra viajar, eu iria pra algum lugar em que eu tivesse, sei lá, algum museu, alguma coisa assim, né? Petra, meio que você vai só pra ver Petra, né? Você não vai pra ver outras coisas junto. É claro, você vai conhecer Amman lá, a capital da Jordânia e tal, mas... então, pra mim, é uma oportunidade que eu vou falar, cara, nunca em outra situação eu iria conhecer. E sabe o que é mais legal? Quem tá assistindo, se quiser, pode ir com a gente. Pode ir com o Pirulinha pra Petra, pra gente ir lá aproveitar a nossa viagem. Certo, Camila? Certo, querido. A câmera é aquela ali, né? O povo é muito fofo. Aquela Gente, câmera ali. viajar com eles é incrível, é uma delícia. A gente aprende o tempo todo, a gente dá risada o tempo todo. Você não achou? Eu achei. Ficar comigo é um saco. Eu não me aguento, imagina os outros. Não, mas é que daí à noite tem o hotel, cada um vai pro seu canto, cada um fica quietinho, mas durante o dia, assim, ó, sensacional viajar com eles. Eu adorei a experiência, tô louca pra repetir de novo e vai ser sensacional ir pro Egito e pra Jordânia com vocês. Excelente. Egito. Outubro, hein? Outubro, maravilha, Cazu. Outubro. Egito. Então não deixe pra em cima da hora. Essas É isso. coisas não Faraó. se fazem em cima da hora. Você tem que fazer com muita antecedência, fechar com muita antecedência, e são vagas limitadas. Então Perfeito. dá uma olhada no link, dá uma olhada. Se é o seu desejo, aquela viagem, não tem como você falar, um dia eu quero visitar a pirâmide antes de morrer, né? Eu quero fazer uma viagem para o Egito. Todo mundo tem essa vontade. O momento é esse. Com segurança, com a agência de viagem e com a gente junto. Tem isso também, né? Porque ir pro Egito não é uma coisa tão simples Não, assim. não é, porque não você é. Tem uma sempre burocracia pensa no perrengue desgraçada, também. tem um monte de perrengue. Tem tanta história É de uma- perrengue, você vai estar indo com uma agência, com segurança. Vai em bloco. com Vai uma galera em conforto. bloco, assim. Perfeito. Então, O momento é Muito esse, bem o lembrado. momento é esse. Então clica no link aqui embaixo, Inclusive Travel, nossa parceira maravilhosa. Eles te dão todos os detalhes e tiram as suas dúvidas se você as tiver, tá bom? Nos gemos. Bora pro Egito. maravilha aí. Nos gemos no Egito. Egito. Excelente. Egito. Tchau. Faraó. Faraó. Não para! Xixi! Esse é o homem que leva todo mundo para o mau caminho. Que acabou de falar que todo mundo vai pro pub depois da live. Então você é o guia do mau caminho, Beto. Cara, com uma turma que gosta de mau caminho... Não tem jeito, né? Você é uma boa, né? Gente, esse é o Beto. O Beto é um cara que não tá na viagem porque quis estar. Você caiu de paraquedas. É verdade. É verdade. Mas Você- se tivesse opção agora... Agora, depois que aconteceu, você gostou. Claro, nossa senhora. Cara, você recebeu um projeto na mão. Foi. De um canal de YouTube que você não conhecia. Não conhecia. Você não conhecia o nosso trabalho ainda. Eu conheci vocês no final de agosto. No final de agosto você Quando eu recebeu fui uma missão. convidado
E a primeira vez que a gente conversou foi há 20 dias. 20 dias sobre a Muralha de Adriano. Sobre a Muralha de Adriano, eu tava almoçando com o Danilo e aí eles me colocaram pra conversar com você. Isso mesmo. Cara, qual foi o desafio que você teve, não só da gente, mas a hora que você pegou esse grupo pra trabalhar? Na verdade, o desafio foi enorme, né, Emílio? Foi quando eu comecei a perceber o conteúdo e onde ele ia e o quanto ele era amplo e quanto ele era profundo, eu fiquei pensando assim, Cacilda, é maior do que eu pensava. Mas eu lembro Stonehenge começando a falar com vocês lá, começando a contar umas histórias assim, daquele jeito que eu conto, né, meio um pouco caos misturado com contexto. E de repente eu olhei, tava você, o Pirula, o Carlos, a Mila, olhando pra mim e prestando atenção. Eu digo, Cacilda, o que tá acontecendo aqui? Lembra que eu conversei contigo antes? Eu disse assim, Emílio, como é que nós vamos fazer isso? É vocês que vão falar? É eu? O que você espera de mim? Eu disse, toca! Lógico, pô. Caramba, e aí quando eu vi aquilo, 35 pessoas olhando pra mim. E depois, quando eu percebi exatamente qual é que era o contexto, onde que eu tava metido, bicho do céu, isso foi uma experiência maravilhosa, magnífica. É porque é muito louco, assim, e eu tenho essa experiência de ver que todo mundo tá interessado. A galera não é só um passeio, né? É um passeio. É a primeira vez com algo a mais, grupo né? desse tamanho, com todo mundo prestando atenção. Cara, o que tá acontecendo? Todo mundo aqui? prestando atenção, Que todo mundo isso? fazendo pergunta, todo mundo Interagindo. pedindo silêncio pra escutar o que você tinha pra falar. Louco, foi espetacular, sensacional, uma experiência assim pra vida inteira. Putz, que legal, cara. Você já viajou pra cacete. Já. Pela Inglaterra, inclusive, é o seu trabalho. Inclusive, os links estarão todos na nossa descrição, como sempre. E você fala pra gente que essa é uma viagem que foi diferente. Me diz uma coisa que você elencaria como algo que você realmente olha, fala assim, pô, isso aqui vai me marcar nessa viagem com esse grupo. Eu me senti num lugar onde era como se eu conhecesse todo mundo. E entre pessoas que eu escolheria como amigos facilmente. Todas elas. Por conta das afinidades que a gente tem, dos interesses em comum e da facilidade com que foi interagir com todo mundo. Isso é o diferencial. Isso não existe. De vez em quando eu ficava me perguntando, o que está acontecendo aqui? O que será que é isso? Ou como é que eu pude ter tanta sorte? Cara, antes da gente ir embora, eu vou jogar uma bomba no seu colo. O senhor deveria começar a estudar o Egito e a Jordânia. Eu acho que seria um... Quanto tempo eu tenho? Não que eu esteja assumindo qualquer coisa. São assuntos aleatórios e que são divertidos. É interessante. Eu não tô dizendo o Egito, meio caminho já tá andado. Jordânia que vai... Petra é só o que eu conheço lá. Eu não tô dizendo em nenhum momento que a gente vai fazer nada. Eu não tô fazendo afirmação nenhuma. Meu produtor tá ali e ele tá me olhando com cara de ódio, inclusive. Mas eu não tô dizendo que vai acontecer alguma coisa. Desafio, mas Fábio. Essa seria uma sugestão, não seria, Fábio? Um bom estudo? Uma boa sugestão de estudo? Aleatoriamente, claro. Nada a ver. Mano, eu já disse isso em outras oportunidades, foi um privilégio viajar contigo. Acho que você entregou pra gente mais do que eu esperava. Depois de uns dias a gente já confiava em você plenamente e foi incrível. Foi uma parceria de trabalho, que eu espero que não seja só de trabalho, muito bom. Então valeu demais por estar aqui conosco. Eu adorei estar com você. Foi incrível. Foi muito legal. E, sei lá, vai que a gente se esbarra em umas outras viagens aí. Não me arrependeria. Vai que. De novo. Valeu demais, mano. Valeu Obrigado, mesmo, querido. E até mais. Tem esse sujeito aqui, o Daryl... Ai, meu Deus. Cunningham. O Daryl Cunningham. Lá no Canadá, das ilhas... Das ilhas... Emílio, eu acabei de falar. Servia para produtos para pele. Pera, deixa eu lembrar outra coisa aqui, Luína. Ah, tá. E a tintura de lá. Assim como o Museu de História Natural... Eita. Assim como o Museu de História... Valeu, gente. Jesus teve um beijo.